Pastor, graça e paz, amados. Bom estarmos aqui, como diz um cântico, louvando a Deus. Bom estarmos juntos na casa do Senhor e, como disse o pastor Ricardo, a alegria de podermos nos reunir como igreja do Senhor para louvar e para engrandecer o nome dEle. Mês da família, e é um mês muito bonito, um mês em que temos oportunidade, não só nesse mês, mas juntos como igreja, reunidos, meditar sobre os propósitos, sobre os planos de Deus para nossas vidas, de maneira que a gente possa conseguir vencer as nossas adversidades e dificuldades que ao longo da vida enfrentamos. Ser família não é fácil, convivência não é fácil, e para isso precisamos de discernimento, precisamos de alvo a ser perseguido, precisamos da palavra de Deus para iluminar os nossos pés e o nosso caminho. Para tanto, eu quero convidar você, nessa noite, mais uma vez agradecendo ao pastor Ricardo, a oportunidade de podermos estar aqui ao púlpito, falando aos irmãos. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Salmos de número 30, Salmo que Davi escreveu, e gostaria de ler os versos de 1 a 5 com os irmãos. Salmos, capítulo 30. Se você achou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. O Senhor meu Deus, a ti clamarei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua orientação para a Tua palavra, Senhor Deus, inspirada por Ti ao coração do Teu servo Davi, de maneira, Senhor Deus, que ela possa também alcançar os nossos corações aqui nesta noite, que sejamos tão somente instrumentos do Senhor, para aquilo que o Senhor quer nos apresentar, a direção que o Senhor deseja dar às nossas vidas. Nos sustenta, Senhor Deus, por meio da Tua palavra, porque ela é a verdade, é ela que nos santifica, Senhor Deus, para a honra e tão somente glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amados, eu gostaria de pensar com você sobre a nossa esperança para o amanhã. Algo muito difícil quando consideramos as adversidades e as dificuldades que enfrentamos ao longo da vida. Digo isso porque Davi, ele diz sobre o verso 5 que eu gostaria de destacar. Ele fala sobre o choro, mas ele fala também da esperança que ele tem de um amanhã de esperança, um amanhã de alegria. Digo isso por quê? Porque no mês da família, como a gente vem trabalhando, a gente vem ouvindo as mensagens, a gente vem refletindo sobre isso, a gente aprende à luz da palavra de Deus e na construção da nossa própria vida, a necessidade que temos de estabelecer alvos para cada um de nós. Aprendemos isso desde muito cedo, desde quando somos pequenos, como tomamos a nossa ideia de concepção do ser e do saber, criamos expectativas, criamos alvos na nossa própria vida. A criança, quando pequena, pensa e sonha em ser adulto. Qual é a criança que não pensa em ser adulto? Toda criança olha para o seu pai como referência, olha para a sua mãe como referência e pensa um dia em ser parecidos ou do tamanho ou igual, neste sentido ou nessa proporção igual a eles. Já é um alvo a ser perseguido desde a sua tenra infância. O estudante, ele sonha com a sua formatura,
Qual é o estudante na escola, na faculdade, que não sonha no dia da entrega final do seu trabalho de conclusão e terminar aquele propósito que ele colocou no seu coração e continuar e dar continuidade à sua vida e seus projetos? O formando, ele sonha com seu emprego à luz de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele conseguiu guardar como precioso para a sua futura profissão. E os namorados e noivos? Pensam no casamento. Eu tenho um filho que está aí prestes a casar, Felipe, e olha como tem sonhado, mas também tem tido pesadelo, né? E eu falo, calma. Aí à luz da palavra de Deus eu digo, calma, vai passar, né? E aí eu olho para o filho mais velho, casado com 3 pequenininhos, ele fala, pai, eu não sei como que vocês conseguiram. E eu digo para ele, calma, o choro até dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha como ele está feliz, de apenas olhar os netos e estragá-los como a gente pode, principalmente a esposa. Mas vamos lá, né? Pensando nisso, a gente sonha com o momento do casamento, os noivos, os namorados, nossa, eu quero casar. Mas e os casados? Os casados pensam e têm como alvo alcançar e construir algo de bom para as suas vidas. É o que normalmente fazemos, é o que normalmente queremos. Casados querem construir juntos algo de bom para os dois. Isso é muito bom. E quando a gente olha para tudo isso, a gente não pode deixar, meus irmãos, de considerar isso como uma premissa para as nossas vidas. Então, nada de errado da criança querer ser grande, querer parecer com o pai, com a mãe, nada de errado naquele que estuda buscar o seu diploma, nada de errado em procurar uma profissão e ser bem-sucedido, nada de errado em querer casar, de querer juntos construir algo de bom, algo que traga alegria, algo que traga paz, equilíbrio, contentamento para a vida. Então, quando consideramos isso, precisamos entender que serão os nossos passos que vamos dar ao longo do tempo, seja desde a tenra infância até a nossa vida adulta, que irão estabelecer os alvos que queremos alcançar. E é nesses passos, meus irmãos, que criamos os predicativos para a vida. É nesses passos que a gente consegue observar o nosso objetivo. E qual é o objetivo? Senão a satisfação, senão a alegria, senão a paz, senão o contentamento, a percepção ao final da vida, depois que os filhos casam, de missão cumprida, de ter guardado a fé. Isso tudo faz parte da nossa essência, como a missão, um alvo ao ser alcançado. Tudo isso é o que nós queremos. Quero lembrar a vocês, aos irmãos, vocês que também nos ouvem e vocês que também nos assistem pelas redes sociais, que esse também era o plano de Deus para nossas vidas, desde quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Desde quando o Senhor olha para o homem e fala para ele que não é bom que ele estivesse só, desde quando Deus cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1, ele fala, Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus fala, cresçam, e o texto de Gênesis capítulo 1 diz, lá no verso 28, que Deus os abençoou, e lhes disse, sejam férteis, e multipliquem-se. Deus deu alvos, Deus deu a eles a possibilidade dos passos que iriam dar a partir dali, da própria criação, do propósito de Deus, alcançarem a missão que o Senhor tinha estabelecido como parâmetro, como plano perfeito para as suas vidas. E aqui, suas famílias, as famílias que deles surgiriam. No entanto, a gente sabe que a luz da palavra de Deus nos demonstra isso, que o pecado distorceu esses planos. O pecado, ele corrompeu o plano perfeito de Deus em nós e por meio de nós. Gênesis capítulo 3, você conhece a história. Mas apesar do pecado ter trazido distorção e corromper esse alvo, esse desejo, esse sonho, essa expectativa, e o plano perfeito de Deus em nós, amados, é importante destacar aqui, também à luz da palavra do Senhor, que Deus não desistiu da sua criação.
Deus não desistiu de você. Quem crê nisso aqui? Vou fazer igual o Canupe. Quem crê nisso aqui? Deus não desistiu de você. E a gente precisa considerar o amor de Deus para conosco quando nós estamos aqui no mês da família, pastor Ricardo, pensando sobre isso, sobre o que Deus espera e o que Deus quer para nós como famílias. Como famílias, como é bom olharmos para tudo que Deus está fazendo. Domingo passado foi Dia das Mães. Como foi bom estar junto com a nossa mamãe, e alguns irmãos sabem da história dela, alguns irmãos até tiveram o privilégio de conhecê-la agora há pouco tempo, a esposa trouxe ela aqui, nas Bonequeiras, um momento muito gostoso, minha mãe ficou muito feliz, irmã Marília, de ter estado aqui. Ela estava dizendo, nossa, como foi bom ter estado lá, e eu olho para a vida dela, orando em família com ela, dizendo, mãe, grandes coisas fez o Senhor por nós, e na sua vida, e por isso nós estamos alegres. E aí quando a gente considera tudo isso, a gente precisa entender que dessas grandes coisas que o Senhor faz por nós, existem os percalços da vida, existem as dificuldades, existem as adversidades. Como dizia o pastor que nos pastoreou durante 17 anos, quem disse para você que a vida é fácil, que a família é fácil? Quem disse para você que a vida como cristão é fácil? Não dá para viver a vida cristã com os pés nas costas. A gente precisa considerar que em meio ao plano de Deus, em meio do Deus que não desiste de nós, nós temos um trabalho, nós temos as adversidades que trabalham, que depõem contra aquilo que Deus quer para cada um de nós, depõem contra a tua família. O mundo trabalhando para depor, para destruir, para distorcer a sua família, para distorcer o amor que você deve sentir pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais. E o próprio Deus nos lembra isso, o quanto é importante honrarmos os nossos pais. E por vezes, meus irmãos, se esquecemos deles ao invés de honrá-los. Então eu quero lembrar para você que dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus para nós, daquilo que o Deus almeja, daquilo que você inclusive almeja para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, nós encontramos nesta caminhada, nesta construção, neste propósito, as dificuldades. Não somos imunes a elas, é o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, as Escrituras nos mostram que o pecado trouxe muita dificuldade para nós, trouxe muita dificuldade, mas Deus nos prometeu tratar tudo isso. E Jesus, ápice da promessa de Deus, aquilo prometido por ele lá no Jardim do Éden, lá em João 10, ele fala, olha, o ladrão ele só vem para matar e destruir, ele vem para roubar de você tudo aquilo que Deus tem de melhor para você, mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e a tenham em abundância. O Senhor veio transformar aquilo que foi distorcido, Ele veio salvar, Ele veio resgatar, Ele veio nos dar a esperança, por meio da graça e do amor de Deus manifestado nele para as nossas vidas. Então, quando consideramos tudo isso, precisamos entender que, meus irmãos, em meio às dificuldades que tentam usurpar de nós, nós não podemos nos deixar abater diante disso, porque existe a promessa de Deus, em que há de romper o dia, em que há de, ao invés da tempestade, haver a bonança. Há da promessa de Deus no lugar da guerra, a paz, no lugar do choro, a alegria. Então, como eu brinco aqui com os filhos, creia, vai passar, porque Deus está cuidando de você. Creia, vai passar, porque você tem um Deus que te ama, porque você tem um Deus que te sustenta. Se é que você está vivendo um momento assim, ou se é que você já viveu um momento assim, se você viveu ou está vivendo, creia que em todos esses momentos o Senhor está trabalhando em tudo, como diz a sua palavra, para converter tudo isso em bem para você e para os seus. Então, quando consideramos toda esta questão, toda esta adversidade, precisamos compreender, amados, que o vento sopra da adversidade na sua porta, como soprou na porta da casa, da família de Adão e Eva.
Gênesis capítulo 3 mostra como ele soprou lá, e eles foram persuadidos por aquele vento, que distorceu e corrompeu aquela família, e os planos de Deus para eles. Qual foi o resultado? A gente sabe que o resultado foi de separação, o resultado foi de dor, o resultado foi de vergonha, está no texto. O resultado foi de perda, foi de discórdia, o resultado foi de males, inclusive de morte. Um resultado muito ruim, que ecoa em nossas vidas e na história da humanidade até hoje. Mas como a gente está olhando o texto aqui nesta noite, amados, apesar de tudo isso, a gente olha para aquilo que Davi escreve, e a gente percebe que Davi, em meio a toda essa dificuldade que ele já enfrentou ao longo da sua vida e com família, que com certeza experiências ele teve também na casa do seu pai, a própria história do seu povo demonstrou isso. É o Davi que, apesar de tudo isso, ele consegue louvar e ele consegue exaltar o nome do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, ele começa o verso 1 dizendo assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. Apesar das dificuldades, Davi estava exaltando o Senhor. Verso 4 ele fala: cantem, ele aconselha, cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis. Davi ainda consegue louvar o Senhor, e a gente conhece a história de Davi, a gente conhece o contexto da construção do chamado de Davi, a gente conhece à luz da palavra de Deus, as dificuldades e adversidades que ele viveu também enquanto família. A gente sabe o quanto os ventos contrários ao chamado dele, a construção do reino, à luz da promessa de Deus, Davi sofreu. Sabemos de tudo isso, quantos ventos sopraram contra ele e contra os seus, e contra o seu povo, tentando impedir o plano de Deus, por meio dele e através dele, em cumprir a sua promessa de mandar aquele que traria restauração e salvação a todos nós. Este é o Davi que viveu toda esta dificuldade. Por isso, meus irmãos, ele, apesar de tudo isso, nos ensina que precisamos aprender a exaltar Deus e a louvar Deus. Ele nos ensina o quanto é importante estarmos perto do Senhor, porque é Ele o único capaz de transformar toda essa adversidade que vivemos, meus irmãos, em alegria, em esperança, em paz para as nossas vidas. Por isso é importante considerar que Davi sabia que a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus no meio do seu povo, aspas, contexto do Salmo 30, que Davi aqui, ele exalta a Deus pela possibilidade da construção do templo. Ele já exalta a Deus porque ele sabia o quanto era importante Deus estar no meio do seu povo, como disse o pastor Ricardo pela manhã, como era importante o povo ouvir os preceitos de Deus o tempo todo, para que eles não se desviassem, mas para que eles se firmassem nos propósitos eternos do Senhor. E Davi louva a Deus por isso. Então, quando nós olhamos para toda esta história, a gente precisa entender que, assim como Davi, à luz das dificuldades e adversidades que a gente venha viver ou esteja vivendo, nós precisamos aprender a buscar o socorro, a segurança e a certeza que todas as coisas que são tão difíceis ou que parecem difíceis para nós hoje, vão passar em nome de Jesus. Então, nesse sentido, Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos revela o que deve nos dar esperança para as nossas vidas. Primeira lição que está no texto aqui: o que deve nos dar esperança diante do que vivemos, diante dos nossos sonhos, diante dos passos, diante dos ventos contrários, que por vezes tentam nos desviar daquilo que o Senhor tem como promessa e bem para nossas vidas. A gente precisa olhar para o Deus que trata as nossas feridas. Quantas vezes, ao longo da nossa vida, no exercício da família, no exercício do casamento,
nós estamos sujeitos a nos ferir, estamos sujeitos às dificuldades. E aí Davi, ele nos ensina que isso também é uma adversidade, que pode corromper o plano de Deus, em que o próprio Jesus nos ensina, por meio do amor dele, que aquilo que o Senhor uniu jamais separe o homem. E se o homem tem o desejo de não seguir esse mandamento, é o que o próprio Jesus diz, é pela dureza do seu coração. E quando nós olhamos para aquilo que Davi está nos falando aqui nesta noite, precisamos compreender que o que deve nos dar esperança para enfrentar as dificuldades que porventura tenhamos ou vivamos, está na capacidade de crer no Deus que trata as nossas feridas. Ele diz no verso 2, o Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Então, quando nós olhamos, ou quando nós vivemos o que nos é inesperado, quando nós estamos sujeitos àquilo que tira a nossa visão, que nos cega, quando estamos diante de uma enfermidade, não somos imunes a ela, não somos super-homens nem super-mulheres, estamos sujeitos a ela. Quando estamos sujeitos à dor, meus irmãos, quando somos acometidos de má notícias, quantas pessoas perdem o equilíbrio, quantas famílias se desequilibram, quanta fé se perde neste caminho, e quantas pessoas perdem a própria esperança, e ao invés de buscar o socorro para aquele momento de dificuldade, as pessoas buscam os porquês, os pressupostos da razão, que o mundo dita, que o mundo sopra no coração do homem, procurando culpados para aquilo que está vivendo, para aquele momento de dor, aquele momento de separação, inclusive culpando às vezes até o próprio Deus, o Deus que ele diz que louva e que adora, perguntando para Deus por quê. E aí colocando diante de Deus, por vezes, até na balança, o seu pressuposto de ser a pessoa mais correta, espiritualmente, politicamente, moralmente, e Deus nos deixar acontecer isso. E às vezes, meus irmãos, estamos sujeitos a isso, mas Davi nos ensina que precisamos buscar o socorro, no Senhor, e não questionar o Senhor. E não questionar o Senhor, como fizeram os amigos de Jó, diante das suas dificuldades, diante do seu sofrimento, quiseram culpar Jó, e dizendo que Deus o estava castigando por isso. A própria mulher de Jó disse para ele: ô Jó, eu amo tanto você, em outras palavras, se eu fosse você, amaldiçoava esse Deus que você diz que te ama, morria para aliviar teu sofrimento. Meus irmãos, às vezes queremos arrumar culpados para as nossas feridas e para nossas dores. Quer outro exemplo? Os discípulos de Jesus, lá em João capítulo 9, quando Jesus encontra no caminho uma pessoa cega, e eles perguntam para Jesus: quem que pecou? De quem que é a culpa dele estar assim? Mas aprendemos aqui na palavra do Senhor que nós precisamos, ao invés de perguntar os porquês, tão somente pedir que o Senhor nos socorra e trate as nossas feridas. Primeira lição é essa. Como família, amados, precisamos tratar daquilo que está sangrando, e não ficar procurando a razão do sangramento, mas primeiro tratar, primeiro aliviar a dor, e isso a gente só consegue fazer se a gente buscar o socorro na pessoa certa. Se buscarmos o socorro na pessoa certa, diante da nossa indagação, por vezes, ao invés de trazer cura, nós agravamos o problema. Ao invés de resolver o problema em família, nós agravamos o problema. Então, se temos dificuldade, verdade, podemos ter, né? Afinal de contas, a tempestade está aí soprando, a tempestade está aí para derrubar a sua casa, a tempestade está aí para trazer discórdia no meio da sua família, inclusive até no meio da igreja. O que a gente faz? A gente se sai à caça dos culpados? Não, a gente clama ao Senhor, porque Ele sempre será presente diante do nosso clamor. Buscar-me-eis e me achareis, se vocês me buscarem como? De todo o coração.
Abra seu coração ao Senhor, diga para Ele: Senhor, eu costumo dizer isso, Senhor, está doendo. O Senhor quer ouvir isso de você. O Senhor quer ouvir isso de você. O Senhor quer que você abra o coração para Ele. Jesus, sempre quando curava alguém, quando ele se via diante de alguém necessitado, ele perguntava: o que você quer? O Senhor quer ouvir de você. O Senhor sabe, mas Ele quer ouvir. Ele quer que você diga para Ele: Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, para que tudo isso possa passar, para que esse momento eu possa superar, para que por meio dele eu possa glorificar o Teu nome, para que por meio dele o Senhor seja exaltado através da minha vida. Então essa é a primeira lição. O que nos dá esperança é a certeza de um Deus que cura e trata as nossas feridas, feridas que você, melhor do que eu, sabe quais são. Então busque nele aquele que pode tratar delas. O mundo está oferecendo um monte de solução para você, mas eu digo para você que a palavra de Deus nos ensina que é no Senhor que está o nosso socorro. Segunda lição: creia que Deus sempre está pronto para te socorrer. Deus sempre está pronto para te socorrer. Verso 3 diz assim: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, na iminência da cova, o Senhor me devolveu a vida. O Senhor sempre está pronto para nos estender a mão. Davi sabia que o Senhor havia o escolhido para ser seu instrumento para abençoar o seu povo. Davi sabia disso. Davi sabia que seu tempo de dor, e você conhece, já falei a história dele, quantas vezes Davi foi perseguido por Saul, quantas vezes os inimigos se levantaram contra Davi, não só Saul, mas outros inimigos, mas Davi sabia que, apesar de toda a adversidade que ele viveu, que seu povo estava vivendo, e que também ele viveu em família, não iam durar para sempre, não ia durar para sempre, haveria de passar. E é com isso, meus irmãos, que Davi se apropria da certeza que Deus estaria presente para socorrê-lo diante das suas agruras. Diante das suas agruras. Olha o que ele fala no Salmo 121. Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto: da onde é que vem o meu socorro? E ele responde o quê? O meu socorro vem de quem? De Deus. Do Deus que o chamou pelo nome, do Deus que o criou à sua imagem e semelhança, do Deus que tem um plano perfeito para a vida dele, do Deus que tem um plano perfeito para você, para a sua vida, para essa igreja e para a sua família. É aí que está o nosso socorro. Por vezes, meus irmãos, estamos buscando socorro em tudo que é lugar. Estamos buscando socorro naquilo que as pessoas ou o mundo tem nos apresentado como solução. E é isso que são os ventos das adversidades e dificuldades que invadem a nossa casa. E às vezes nós estamos escancarando ela, para que eles entrem e eles distorçam ou tragam mais prejuízo ainda para tudo aquilo que o Senhor gostaria de transformar, mudar e tratar na sua vida. E Davi fala o que? Da onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Sabe o que Davi nos ensina aqui? Paciência. Sabe o que Davi nos ensina aqui? Confiar no poder de Deus, confiar no agir de Deus, em tudo e para tudo. Em tudo e para tudo. Precisamos considerar que a nossa vida está firmada em quem? Se não for no Senhor, misericórdia de você. Conversando com alguns irmãos, e aí falando sobre os planos de Deus, e aí eu lembrei da mensagem do pastor Ricardo de manhã. Falei: olha, eu sou como aquilo que o pastor Ricardo falou, como Abraão. Precisamos aprender a ter paciência e a confiar no Senhor, nos planos dele. Precisamos aprender isso, porque os planos do Senhor são melhores do que o nosso. A maneira de Deus agir e nos responder, tenha certeza, será muito melhor do que aquela que você está imaginando, aquela que você está delineando na tua cabeça. Já sei qual é a solução. Cuidado, se ela não vem do Senhor, cuidado, porque talvez ela não te ajude.
talvez ela faça você afundar um pouco mais. É por isso que Davi nos fala que precisamos buscar o socorro nesse Deus. Ele nos ensina a ter paciência e a confiar nele. Ele nos mostra o quão precioso é depositar a nossa esperança no Senhor. Salmo 40, Davi fala o quê? Eu esperei com paciência no Senhor, e o que ele fez? Ele ouviu o meu clamor. Eu preciso aprender a ter paciência, e paciência requer de nós, meus irmãos, fé, o que nos dá esperança. Aonde você está depositando a sua fé? No seu conhecimento? Onde você está depositando a sua fé? No seu poder aquisitivo? Onde você está depositando a sua fé? Naquilo que você tem como diplomas na sua casa? Na influência que você tem no seu meio? Onde você está depositando a sua fé? Davi nos ensina que nós precisamos clamar por socorro naquele que pode tudo, e tudo em nossas vidas, que é o Senhor. Por isso, a terceira lição que eu gostaria de deixar para os irmãos, naquilo que nos dá esperança, para as nossas vidas, para os nossos sonhos, para aquilo que a gente deseja de melhor para nossas famílias, é o amor de Deus, que sempre, em todo tempo, nos transforma. O amor de Deus. Lembra que o Senhor tinha um plano perfeito para Adão e para Eva, a família ali no jardim, Gênesis capítulo 1, e disse: olha, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se multipliquem, eu quero que vocês cuidem de tudo que eu fiz, e eu fiz por amor a vocês, que a vida de vocês seja um reflexo da minha glória, da minha imagem e semelhança. O homem deixou que os ventos da adversidade soprassem sobre as suas vidas e distorcessem tudo aquilo que Deus planejou. Deus não desistiu deles, porque Deus os amava, assim como nos ama. Assim como nos ama. Então, amados, Davi, ele, no verso 5, ele fala: olha, eu posso até chorar, eu posso até estar chorando agora, pode estar até doendo agora, eu posso até não enxergar aquilo que o Senhor há de fazer, mas eu creio que Ele vai mudar a minha situação. Eu creio que Ele vai transformar esse momento em alegria, essa escuridão em luz, essa guerra em paz. Eu creio, porque esse é o Deus que nos ama. A alegria de Davi, que ele revela aqui, que de manhã irrompe a alegria vem pela manhã, está relacionada, meus irmãos, no amor de Deus, está relacionada ao plano de Deus para a sua vida. E é assim que Davi, ele constrói a sua família, constrói o seu reino, porque é no Senhor que ele deposita todas as dificuldades que ele enfrenta. Tudo aquilo que para ele pode parecer obscuro é tratado em meio ao amor de Deus por ele. Ele, meus irmãos, acredita no imenso amor de Deus, na capacidade de Deus de transformar o seu hoje em um amanhã totalmente diferente. O meu hoje, o seu hoje, ele pode ser muito melhor amanhã, se você acreditar que Deus tem poder para transformá-lo, todos os dias. É esse Deus que a gente precisa buscar. Deus nos ama e nos prometeu salvar das consequências dos nossos pecados. Deus nos ama e, meus irmãos, Ele trabalha o tempo todo para transformar a nossa vida, transformar o nosso hoje em um amanhã de paz, de alegria, um amanhã eterno. Por isso, Ele nos chama para edificar a nossa casa sobre a rocha. Jesus nos contou a parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Já ouvimos essa mensagem, o pastor Ricardo falou, e vou repetir. A gente precisa ouvir de novo. Sabe por quê? Porque o vento sopra na casa na areia, o vento sopra na casa sobre a rocha. Mas existe uma diferença. O Senhor nos convida a construir a nossa casa sobre os seus pilares. Sobre os seus pilares. Os irmãos da classe de casais se preparem, 4 pilares na semana que vem. Já estou aqui adiantando a aula, né? 4 pilares. O Senhor nos chama para construir a nossa casa sobre a rocha. Porque com certeza o vento vai soprar, a adversidade vai vir. É possível você se ferir, é possível você chorar, é possível haver conflito, mas creia.
Isso não vai durar, sabe por quê? Porque o Senhor te dará vitória. O Senhor vai tratar tudo isso, e é o que Ele fala lá no próprio Apocalipse. Se você quiser abrir, Apocalipse 21, o Senhor falando a João, Ele fala assim: o Senhor Jesus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O Senhor Jesus, Ele nos fala que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: ô João, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Meu irmão, receba isso em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor quer para você. O Senhor quer transformar a sua vida. Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Quando? Todos os dias. É por isso que a gente se alegra. É por isso que a gente sai alimentado da casa de Deus. Porque a gente sabe que o Senhor está tratando os nossos corações, que o Senhor está trabalhando em silêncio na sua vida, no seu próximo passo, para que você não caia. Jesus, meus irmãos, é a personificação do amor de Deus para transformar o nosso hoje em um amanhã segundo a sua vontade, para você, para a sua família, para essa igreja e para todos que estão ouvindo a palavra de Deus agora nessa noite. Eu queria concluir dizendo para você, pensar um pouquinho, o que é o choro dentro desse contexto? O que é o choro senão o reflexo da perturbação, da paz, da alegria, que deveria permear a sua vida, a sua casa, todos os dias? O que é o choro? Ele só serve para perturbar, ele só serve para tirar a paz e a alegria, que deveria permear a sua vida todos os dias. O que é a noite aqui, se não, amados, a ideia da ausência de luz, que nos traz medo, porque a gente tem medo do próximo passo. Isso é a noite nesse sentido. Tudo isso você está sujeito ao choro, você está sujeito à noite, mas, meus irmãos, creia que o amor de Deus por nós, o amor de Deus em nós, se você tem recebido Ele, transforma essas noites de escuridão em luz, e as nossas tempestades em bonança. E aí sabe o que Davi nos ensina? Ainda que você tropece, ainda que você chore, ainda que você se fira nessa caminhada, nesse desejo do bem, do crescer, do alcançar o seu alvo, de ter uma família abençoada por Deus, ainda que aconteça algo nesse sentido, porque você está sujeito a isso, creia, você não vai cair, sabe por quê? Porque o Senhor te segura pela mão. Quem crê nisso aqui? O Senhor te segura pela mão, está lá em Salmos 37, 24, e eu quero aqui desafiar você nessa noite, você que nos ouve, você igreja, que ao longo desse mês da família que já está acabando, mas que você não se apegue àquilo que passa, não fique preso aos problemas, não alimente a ansiedade do seu coração pelos problemas, pelas dificuldades. Sabe por quê? Porque eles passam. Não se apegue àquilo que passa, se apegue ao amor, à graça, à misericórdia de Deus, que não passa, mas dura para sempre. É o que disse Davi no Salmo 136. Não se apegue àquilo que passa. As coisas que talvez a gente viva nessa vida vai passar, mas o amor de Deus por você, por seu esposo, por sua esposa, por seus filhos, não passa, ele permanece. E Deus quer abençoar as suas vidas, e Deus quer nos abençoar. Que a sua oração seja como o de Davi no Salmo 33, verso 20, ele diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Que Deus te abençoe. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Pai, por esse momento tão precioso da tua palavra.
Obrigado, Senhor Deus, pela maneira como o Senhor inspirou o coração do teu servo Davi. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza que temos, Senhor Deus, que em meio a todas as dificuldades que possamos ou venhamos a enfrentar, o Senhor está conosco, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Nós cremos na bondade, Senhor, do Senhor todos os dias das nossas vidas. E queremos, Pai, que o Senhor nos cubra com teu amor, cubra, Senhor Deus, com a tua misericórdia, com a tua graça, e derrame sobre a vida do teu povo aqui nesta noite, aqueles que estão aqui presentes, representando as suas famílias, Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, em seus corações, que o Senhor seja presente em suas casas, de maneira, meu Pai, que nada possa, Senhor Deus, nos separar do teu amor, da esperança que temos em Ti, e na maneira como o Senhor trabalha em tudo e para tudo, para o nosso bem. É a nossa oração, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados.